Olá, 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 pessoal. Nossa reflexão de hoje a gente vai falar um pouco sobre a misericórdia de Deus. E para falar um pouco sobre isso, vamos usar uma situação bem prática. Até eu já comentei em algum devocional por aqui, mas é a situação quando Jacó está fugindo do irmão dele porque ele tinha aprontado muitas, né, enganado muitas. Um erro não justifica o outro, né, do irmão dele, futuramente até a própria Bíblia chamá-lo de profano. Mas a situação que eu quero focar hoje é a seguinte: é quando Jacó se pôs a lutar com um homem e ele ficou questionando o nome desse homem e o homem vira para ele e fala assim: por que você quer saber meu nome? Sabe, numa alusão, né, numa comparação ao que ele tinha mentido sobre o nome dele na frente do pai para conquistar a bênção, né? E aí ele se deu conta, né? Aí Jacó se deu conta, depois dessa luta, que ficou frente a frente com o Senhor, né? E ele falou assim: fiquei face a face com o Senhor e minha vida foi salva. E essa expressão, né, nessa declaração de Jacó, a gente pode compreender a misericórdia de Deus pelo seguinte: porque o que Jacó merecia, a gente sendo bem razoável, bem racional, Jacó merecia morrer. Porque ele sempre enganou as pessoas. O nome dele revela o que ele foi. O enganador, o que saiu agarrado no calcanhar do irmão dele, do ventre da mãe deles, né? O enganador, o trapaceiro. E o que ele merecia? Ele merecia a morte, ele merecia realmente a morte, ele merecia ser traído por várias vezes na vida dele, ele foi. E ele merecia a morte, sendo bem razoável. Só que isso não aconteceu por causa da misericórdia de Deus. E como eu falei, na declaração de Jacó, quando ele diz: fiquei face a face com o Senhor e minha vida foi salva. Mas não foi salva porque ele foi forte na batalha, sabe? Embora algumas traduções erradamente falam que ele lutou com Deus e com homens e venceu. Na verdade, isso aí são traduções que servem para exaltar o que não deveria ser exaltado. Sabe, não tem como a palavra sendo de Deus exaltar o homem, exaltar a nossa, né, a nossa condição miserável. Não tem como algo que é a palavra de Deus nos exaltar. Sabe, e precisamos tomar muito cuidado com isso, precisamos tomar muito cuidado com que tipo de pessoas que a gente está ouvindo falando sobre a palavra de Deus. Sabe, muitas vezes você aí que tá me ouvindo, você já conhece Deus há um tempo, você já prega a palavra de Deus há um tempo, e aqui fica um alerta para você: tudo o que acontece quando você prega a palavra de Deus não tem a ver com você. Tem a ver com Deus, tem a ver com aquele que abençoa a palavra dele. Não é que a gente não possa ter uma vida íntegra, que ajuda as pessoas, que a gente não possa ter uma vida íntegra no sentido de não fazer o que outras pessoas fazem, mas não se resume só a isso. Não se resume só a não fazer o que outros não fazer o que outros fazem, mas é algo que vai além disso, é algo que, quando a gente compreende a misericórdia de Deus, a gente vê que nunca teve a ver conosco, não tem a ver com a gente, nunca teve a ver. E é muito perigoso quando a gente já está há um bom tempo confortável pregando a palavra de Deus, a gente começa a achar que nós é que fazemos e nós que acontecemos, mas nunca teve a ver com a gente, sempre teve a ver com o autor e consumador de todas as coisas. Sabe, a nossa fé não se baseia em nós mesmos, mas a fé precisa estar firmemente fundamentada em Cristo.
Esse é o fundamento do cristianismo e não pregações coaching, pregações de autoajuda, pregações psicologizadas, com sermões de adulação de ego, de bajulação. Sabe, Deus nunca bajulou Jacó. Apesar dele ter prometido o que ele faria pela vida de Jacó, não foi porque era Jacó que as coisas aconteceram, não. Foi porque Deus é fiel à palavra dele. Deus fala e ele cumpre o que ele fala. Sabe, lá no Jardim do Éden, quando Deus falou lá no começo, olha, vai vir o descendente da mulher que vai pisar a serpente, ele não estava falando do nosso poder, ele estava falando de Cristo. E passou vários e vários e vários anos, mas isso se cumpriu. É nesse sentido que eu estou falando. Deus tem compromisso com a palavra dele, mas a gente tem compromisso com o nosso egoísmo, com a nossa felicidade, com o nosso prazer. E todos esses caminhos nos conduzem à morte, como Provérbios diz, a caminhos que o ser humano considera agradáveis, mas conduzem à morte. E veja só, quem trilhou um caminho de morte para nos livrar da ira de Deus? Justamente Jesus Cristo. Então, a gente precisa compreender, a gente precisa ter esse discernimento, que como a própria Bíblia diz, é pela misericórdia de Deus que não somos consumidos. Se acordamos hoje, se tivermos o privilégio de abrir nossos olhos hoje, não é porque a gente é todo poderoso, mas é por causa da misericórdia de Deus. Assim como quando uma situação que não é agradável para nós e acontece situações de morte, isso também tem a ver com a misericórdia de Deus, porque de um lado, como eu comentei, pode ter um extremo de uma pessoa que está extremamente fundamentada no próprio ego, na própria arrogância, por achar que conhece Deus há um bom tempo. Mas no outro extremo disso, às vezes você nunca ouviu falar de Deus, às vezes pelas suas experiências de vida, você foi conduzido a um caminho de não acreditar em Deus, de não reconhecer que em todas as coisas tem o Deus, o autor de todas as coisas. E muitas vezes, quando passamos por situações de morte, é uma oportunidade da gente enxergar a misericórdia de Deus, porque é um despertar para nós. Como, por exemplo, como estamos vivendo, o que estamos fazendo com nossas vidas. Por que reclamamos tanto? Por que murmuramos tanto sobre as coisas, mas não nos esforçamos para mudar? Não nos esforçamos para transformar a realidade em que estamos inseridos, seja ela qual for. E aqui, para finalizar, é muito importante compreender a diferença de misericórdia e bajulação. Porque muitas vezes pregações modernas falam assim: Deus te aceita do jeito que você é, Ele te fez desse jeito. Eu me recuso a acreditar nesse tipo de coisa, porque Deus não me fez para viver afundado na lama do pecado. Deus não te fez para isso, mas a nossa escolha, a nossa natureza quer abraçar isso. A única salvação para nós é justamente a misericórdia de Deus. Porque a junção da misericórdia e da graça é o que vai nos conduzir a uma vida de contínuo arrependimento, uma vida de contínua transformação. Porque cada vez mais, assim como fomos afastados de Deus quando compreendemos a salvação que há em Cristo, é o que vai nos conduzir cada vez mais a voltar a ser imagem e semelhança de Deus novamente, como era no princípio. Então, fiquem algumas perguntas finais. Será que nós temos compreendido a misericórdia de Deus? E se compreendemos a misericórdia de Deus, o que temos feito com isso em nossas vidas?